Muito bem, meus caros, muito bem. Espero que vocês estejam todos ótimos, né? E, por favor, hein, não esqueçam que hoje, às 8h30 da noite, eu vou fazer lá a live no meu canal do YouTube para anunciar o curso vencedor da pesquisa que vocês responderam, né? E, claro, imediatamente abrir o período de inscrições para o curso vencedor. Tá certo? Bom, mas olha, hoje aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Hoje aqui, durante toda a manhã, foi quase que completamente impossível pensar. O meu ilustre vizinho decidiu lavar, né, o telhado e as calhas, né? Mas lavar assim com essas máquinas de pressão de água, sabe? Tem um nome essas máquinas, né? Essas lavadoras de alta pressão, né? Bom, isso faz assim um barulho atordoante, né? É uma coisa louca, é uma coisa louca, né? Bom, deve equivaler aí, né, para ele a uma sonata de Brahms, né? Ou do Mozart. Mas, mas para mim, esse barulho, esse barulho assim constante, né? Olha, é assim, é como se fossem milhões de abelhas zumbindo, né? Na minha janela, né? É uma coisa insuportável. Eu juro sinceramente para vocês que eu queria entender por que as pessoas não ficam quietinhas em casa, né? Sentadinhas lá na janela, numa poltroninha confortável, né, lendo um bom livrinho ou assistindo a um filminho, né? Mas assim, que elas ficassem quietinhas e comportadinhas, né? Quer dizer, sem incomodar a pobre vidinha dos seus quietos, dos seus silenciosos vizinhos, né? Cuja primeira preocupação, né, é nunca incomodar ninguém, né? Eu realmente queria entender, eu queria entender as pessoas, né? Meu Jesus Cristinho, olha, a coisa foi difícil aqui hoje, foi difícil. Bom, mas vamos em frente, né? Eu ontem falava do Manuel Bandeira para vocês, né? E eu falava de como a tuberculose virou a vida daquele jovem de 18 anos, né, de ponta cabeça, né? Quer dizer, não foram só as permanentes viagens, né, em busca de climas melhores, né? Não foi só a dor de ver o pai aí se sacrificar, né, para conseguir o dinheiro que permitiu que ele fosse para o sanatório na Suíça, né? Mas assim, o período de convalescença, né, depois que ele volta da Europa, em 1914, bom, esse período se estendeu por muitos anos, tá? Um longo período em que ele teve, de se acostumar a viver aí em plena insegurança, né? Ou seja, ele teve de aprender a conviver com a morte, né? Porque, como disse um médico para ele, né? O médico virou para o Bandeira e disse assim: olha, você tem lesões pulmonares que são incompatíveis com a vida. Bom, e talvez seja desse convívio diário com a morte, né? Dessa vida vivida sempre na expectativa da morte, né? Talvez daí é que tenha surgido o tema do menino doente, né? Do menino cuja vida foi interrompida, né? Quer dizer, já no poema que abre o livro Cinzas das Horas, né? Que é o primeiro livro do Bandeira, né? Quer dizer, ele contrapõe ao menino que era feliz como os outros, né? Ele contrapõe o mau destino, o mau gênio da vida, né? Que rompe no seu coração, leva tudo de vencida e faz restarem apenas os versos do livro, né? Versos que são as cinzas frias
do sofrimento dele, as cinzas frias de todas as horas de doença e de febre. Né? E é também o que ele vai dizer no poema Cantinela, né? Que também está no Cinza das Horas, né? Quando ele fala que debalde o rio docemente canta a monótona canção. Minha alma é um menino doente que a ama, acalenta, mas em vão. Então vejam que foram cerca de 13 anos de confinamento por causa da tuberculose. Né? Então, assim, é como se ele vivesse a quarentena do coronavírus, né, por 13 anos. Por 13 anos. Né? Então é impossível que isso não marque a vida de uma pessoa, né, de alguma forma. Né? Agora vejam também que o Bandeira usa esse longo período de tempo para quê? Para estudar, para ler, para dominar a técnica de versificação. Lá no ensaio Itinerário de Passárgada, né, ele chega a dizer que foram nesses 13 anos que ele tomou consciência das limitações dele. Né? E nesses 13 anos também, exatamente por conhecer os seus limites, ele então forma a própria técnica de escrita, né? De compor versos. Mas assim, o número de poemas em que o Bandeira retorna à infância, né? Bom, é imenso, é imenso. Né? Quer dizer, o, o menino doente, né? Que apesar de tudo se transforma depois naquilo que o Ribeiro Couto chama de o rei de Passárgada, né? Esse menino doente nunca vai abandonar o Bandeira. Né? Mais de 20 anos depois do livro Cinzas das Horas, né? Você vai ler lá o livro Lira dos 50 Anos e está lá o poema Versos de Natal, né? Escrito em 1939. Né? É um poema lindíssimo. Né? Eu vou ler ele aqui para vocês. Né? Espelho, amigo verdadeiro, tu refletes as minhas rugas, os meus cabelos brancos, os meus olhos míopes e cansados. Espelho, amigo verdadeiro, mestre do realismo exato e minucioso, obrigado, obrigado. Mas se fosses mágico, penetrarias até ao fundo deste homem triste. Descobririas o menino que sustenta este homem, o menino que não quer morrer, que não morrerá senão comigo. O menino que todos os anos, na véspera do Natal, pensa ainda em pôr os seus chinelinhos atrás da porta. Então vejam, quer dizer, é o que diz o Ivan Junqueira, né? Para muitos amigos, né, o Bandeira morreu menino. Né? Morreu puro como um menino. Né? Um desses amigos, né, o Dante Milano, que também foi poeta, né? Aliás, como o próprio Ivan Junqueira, né? O Dante diz que esse era o segredo do Manuel Bandeira. Né? O segredo do Bandeira é exatamente aquele menino que supera todas as amarguras do espírito e da carne, né? E dá saltos, cambalhotas, né? E enche de gritinhos e risinhos a sua poesia. Né? Bom, isso era exatamente o que o Bandeira pensava. Né? Porque para o Bandeira, as reminiscências da infância, né? O conteúdo emocional dessas lembranças, né? Esse conteúdo, né, emocional é exatamente igual, né, ao conteúdo emocional que a arte produz. Né? O Bandeira, inclusive, diz que quando ele percebeu essa semelhança, bom, foi nesse momento que ele descobriu o segredo da poesia. Né? E não só o segredo da poesia, né? Mas ele diz que foi nesse momento em que ele descobriu
o segredo do itinerário dele na poesia. Bom, é realmente, né? Quer dizer, é na infância que se cria, né? Que surge essa dupla realidade, né? Essa tensão entre o real e o imaginado, né? E que vai afetar o escritor para sempre, né? Quer dizer, a base de tudo será sempre, sempre a infância, né? E vejam, isso não é só para o Bandeira, né? Mas isso é para uma variedade imensa de escritores, né? Quer dizer, o que é que diz, por exemplo, o William Wordsworth, né? Que é um dos principais poetas do romantismo inglês, né? O que ele diz naquele poeminha lindo chamado My Heart Leaps Up? Hã? O que ele diz? Ele diz que ele sente o próprio coração saltar quando ele vê um arco-íris no céu, né? E que foi assim desde o início da vida dele, né? E que é assim agora que ele já é um adulto, né? E que vai continuar assim quando ele envelhecer, né? E por que é assim? E por que vai ser sempre assim? Porque o menino é o pai do homem, né? O menino é o pai do homem. E ele quer atar os dias dele com esse sentimento. Ele quer que seja esse sentimento que enlace todos os dias da vida dele. É uma coisa linda. Esse poema, procurem esse poema. Né? My Heart Leaps Up. O menino é o pai do homem. Né? A criança é o pai do homem, a criança é o pai do adulto. Não sei se vocês conhecem aquele escritor, o Isaac Bashevis Singer, né? Um grande escritor, um judeu americano, mas que nasceu na Polônia, né? E fugiu da Polônia com a família quando os nazistas invadem o país, né? Tem uma entrevista dele em que o jornalista pergunta, né? Por quê? Por que que em muitos dos livros dele, né, o diabo era a personagem principal, né? Bom, e o Singer responde que assim, que se ele não nutrisse nenhum sentimento por essas entidades, bom, ele não ia usar elas nos textos que ele escrevia, né? E ele completa dizendo assim: eu continuo vivendo com a ideia de que nós estamos rodeados por todo tipo de poder, né? Eu fui criado com ela e continuo apegado a ela, né? E se você apagar a luz à noite e eu estiver num quarto escuro, bom, eu sinto medo. Exatamente como eu sentia quando tinha lá meus 7, 8 anos. E tem uma outra entrevista dele, né, do Singer, em que ele elabora uma ideia de passado, né, e de memória da infância que é completamente oposta àquela que nós estamos acostumados, né? Porque o que o senso comum diz, né? O senso comum diz que quanto mais o tempo passa, mais fica difícil lembrar das pessoas do nosso passado, né? Das pessoas que morreram antes de nós. E que chega um momento, inclusive, que a gente não consegue nem mais lembrar da aparência da pessoa, né? De como ela era fisicamente, né? Mas o Singer não, né? O Singer diz exatamente o contrário, né? Ele diz que quando morre uma pessoa que é próxima a você, né, nas primeiras semanas depois da morte, essa pessoa fica tão distante de você quanto é possível se estar, né? É só com o passar dos anos que ela se torna mais próxima. E aí chega um momento em que você está quase vivendo com ela. E ele diz que foi o que aconteceu com ele. Ele diz que a Polônia, a vida judaica na Polônia, está mais próxima dele, né, agora, quando ele está idoso, do que estava naquela época,
quando ele teve de sair da Polônia, né? Bom, o Singer, aliás, tem um livro belíssimo de memórias, né? Ele tem 2 livros de memória. Um deles é esse chamado No Tribunal de Meu Pai, né? Olha, se vocês puderem, leiam esse livrinho, né? Eu me recordo de um trecho incrível, né? Em que ele conta, né? Quando ele, ainda menino, começa a ganhar autonomia, né? E consegue caminhar cada vez mais longe de casa, né? E ele, então, cada dia se surpreende com que ele encontra, né? Com as diferentes paisagens que ele descobre, né? Bom, e a conclusão dele também é incrível, né? Ele diz assim, bom, então, no fim das contas, quer dizer, os livros de histórias não mentiam, né? O mundo estava realmente cheio de maravilhas. Bastava a pessoa atravessar a rua Muranov e depois mais uma rua para você se ver no meio de coisas prodigiosas, né? Isso é a infância, né? E por isso a infância, meus caros, por isso esse menino, essa criança que a gente foi, né, ela nunca morre em nós, né? Porque o tempo da infância é o tempo do extraordinário, né? É o tempo das maravilhas, é o tempo em que tudo é um milagre, né? Quer dizer, e é esse sentimento que os grandes escritores nunca perdem, nunca perdem. É isso, meus caros. Um grande abraço para vocês, viu? Até hoje à noite lá no YouTube e amanhã, com ou sem barulho aí do vizinho, nós estaremos de volta. Um abração.